Bom, o balanço pessoal são 10 anos, foi uma vida muito vertiginosa, muito rica, tem sido, muito gratificante, um grande desenvolvimento pessoal meu também e o grande desafio de me encontrar enquanto contribuinte de um grande projeto, encontrar o meu encaixe, a minha disponibilidade para ajudar à missão, tem sido muito gratificante, portanto. Só posso dizer que cresci muito como homem, como pessoa, e que é um privilégio trabalhar nesta equipa. É curiosa a tua pergunta porque eu tenho-me inquietado bastante sobre essa coisa do que é programar hoje em dia, não é? E eu penso hoje de forma bastante diferente do que aquela que pensava quando comecei nesta missão. Também porque o mundo muda muito e isso implica que os programadores desenvolvam um pensamento, um olhar periférico sobre essa mudança e sobre como é que esse trabalho deve intervir sobre essas mudanças. E para mim o ato de programar é também um ato de criação, um ato de composição criativa. É um ato de pensar como é que se criam trilhos e como é que se levantam possibilidades de relação, não só com as artes, mas também nessa relação com as temáticas do mundo, da nossa sociedade. Mas antes disso, obviamente, que há um olhar sobre o território onde estás inserido, sobre a missão pela qual te convocam para este projeto, cumprir a missão, que neste caso é muito deliciosamente alucinante, porque é sobre a criação. Nós estamos a trabalhar numa mudança de paradigma para tornar Guimarães numa cidade de criação e, portanto, o ato de programar tem que acompanhar essa ideia de relação, de cumplicidade com os artistas e também, sobretudo, dessa ideia de transmissão de conhecimento e de fixação de conhecimento num território, de criar novas possibilidades. Esta ideia, em suma, de uma cidade que toma o seu destino nas suas próprias mãos, que é um grande desafio. Obviamente que é sempre fascinante tu teres uma escala maior de intervenção do ponto de vista daquilo que pode ser o ressoar dessa capacidade de intervenção, mas dir-te hoje, à luz do que eu analiso o desenvolvimento da sociedade e do mundo, que a escala que a cidade de Guimarães tem, para mim, é a escala ideal para aquilo que é, no fundo, o caminho de perseguição de uma certa felicidade. Ou seja, é o voltar à escala humana, é o voltar à ideia de que nos podemos encontrar todos, de passar esta vibração, que não de um modo artificial, que é aquilo, no fundo, que nós fomos construindo também no Guidense, que é esta escala humana que a cidade apresenta, de podermos chegar a qualquer lado a pé ou de sentir que, de algum modo, nós conseguimos conhecer-nos uns aos outros, conversar sobre as coisas e partilhar, e até pode ser através do espírito crítico também, é, para mim, a meu entender nesta fase, face ao andamento do mundo, a configuração ideal que uma cidade tem que ter. Eu sinto que a cada ano que passa, nós temos conseguido em equipa criar um trilho que entusiasma o público sobre as matérias do corpo. Para nós é extremamente importante perceber que o ponto de partida para a relação com a dança está em nós mesmos, no nosso corpo, não é? E fomos construindo um caminho, do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade dos recursos aos artistas, qual seria, no fundo, o contexto favorável de criação que os artistas podem ter em Guimarães, a partir das residências, das coproduções e dos acolhimentos. Como é que esse período de gestação pode ser trabalhado e, criando essa vibração, obviamente nós sabemos que está assegurada essa passagem dessa mesma vibração dos artistas quando pisam o palco para o público. E aquilo que nós tentamos trabalhar é cada vez mais o esbatimento da barreira dessa quarta parede que falamos, e por isso é que o programa do festival tem diversos momentos de muita proximidade e de muita possibilidade de decisão do público na forma de se relacionar com a dança. Ao nível do pensamento nos debates, ao nível da formação nos masterclasses, ao nível da educação com os embaixadores da dança nas escolas e toda uma série de possibilidades que nós vamos cada vez mais, a cada ano que passa, pensando em incorporar. E essa é uma grande vitória no sentido em que é uma grande comunidade que se começa a formar e essa grande vibração é muito, muito emanada dessa relação que nós tentamos provocar do encontro dos artistas com o público.
Eu diria que nós ganhamos um ótimo balanço da primeira semana, porque das 4 salas, 13 esgotaram e também a outra esteve muito bem preenchida, com a Tânia Carvalho, e portanto estamos a embalar para a segunda semana com a possibilidade de voltarmos a ter as salas cheias e uma grande vibração. Sendo que esta segunda semana vai levar-nos novamente a um ponto de partida. É o fecho de um ciclo de uma história bonita, não só do festival, mas também da dança em Portugal, porque o Guidense tem sido um palco privilegiado para valorizar os nossos criadores e para também permitir com que eles, de algum modo, a partir dali circulem as suas obras em direção a outras geografias. E esta segunda semana é, no fundo, uma espécie de prolongamento do estado de espírito da primeira, onde temos uma série de criadoras fundamentais da nossa história da dança e outras novas vozes. Se tivemos a Joana Castro na primeira semana, teremos agora a Elizabeth Francisca, e isso é uma coisa que o festival também abraça e assume como fundamental, que é este abrir espaço a novas vozes. Portanto, esta segunda semana será igualmente bastante vibrante. É paradoxal, na minha opinião, porque, por um lado, existe uma grande precariedade dos artistas e dos recursos e do apoio às artes em geral, às artes performativas em particular, e, por outro lado, toda esta limitação leva os artistas a uma transcendência na criação e a uma ideia de identidade muito forte deste país, que consegue fazer com quase nada aquilo que muitos outros países não conseguem. E isto é factual na medida em que temos os nossos criadores a serem aclamados lá fora, a competirem com outros meios muito mais privilegiados do ponto de vista dos recursos e a conseguirem serem, no fundo, escolhidos e acarinhados. E, portanto, esta é a grande prova de que, se de facto este investimento nas artes fosse mais justo, mais planeado e fosse um investimento no sentido da sua capacitação para chegar a outros lugares, provavelmente o país estaria ainda muito mais projetado do ponto de vista do seu potencial e também da sua identidade, não é? Porque nós somos muito bons a acolher, temos uma série de visitantes que vêm ao nosso país e que nos dizem que, de facto, temos um país excepcional, mas também precisamos de permitir com que quem atravessa o outro lado da fronteira para percorrer outras geografias vá daqui já, no fundo, estruturado para fazer essa circulação. E aquilo que eu sinto é exatamente isso. É uma espécie de paradoxo em que os recursos são muito escassos e o talento é enorme. Para mim, meu grande susto, cada vez mais inquieto. E às vezes pergunto-me de onde é que vem este nervosismo cerebral todo, se é desta mudança que está a ser operada, desta impermanência cada vez mais acelerada, se é, no fundo, o tomar consciência de que a existência exatamente brota dessa inquietação. Brota dessa necessidade de cultivar uma certa humildade e uma certa busca de um conhecimento que nos vai escapando a cada dia porque o mundo vai mudando. E brota sobretudo daquilo que eu acho que é o mais fantástico, que é o investimento nas relações. Na verdade, se nós pensarmos bem, a razão de estarmos aqui é a razão de estarmos uns com os outros. E aquilo que nós conseguimos construir uns com os outros é manifestamente muito mais poderoso do que esta ideia de uma espécie de percurso individual ou de objetivo mais individualizado. E como nós temos uma sociedade cada vez mais fragmentada, os desafios de relação são cada vez maiores. Nós vivemos num tempo de compressão de hábitos e de compressão de comportamentos e de fraturantes, muito fraturantes. E por isso é que nós também trabalhamos às vezes alguns temas como o facto de trabalhares a memória, a questão da relação da longevidade, e esta edição do Guidense demonstra essa importância da relação de longevidade. E portanto essa inquietação é algo que para mim é inegociável, digamos assim, um modo de estar na vida que vai ser até ao fim. O que faz falta é nós conseguirmos resolver esta ansiedade que se está a instalar no mundo, este medo silencioso, subterrâneo, que nós não sabemos explicar
E o que está a fazer falta para animar a malta é cuidarmos mais uns dos outros. É haver aqui uma ideia de que tem que haver um espírito mais comunal, mais distribuído e, se calhar, investirmos muito mais nas artes para fugirmos à barbárie. Rui, muito obrigado. Foi um grande gosto.